Qual foi o sonho que você assassinou com a desculpa mansa de que não era para ser? Aquela porta que você mesmo fechou, por cansaço ou por ouvir a voz da razão, e hoje se arrepende em silêncio? Deixe que essa imagem venha à sua mente agora, não lute contra ela. Respire fundo. Se algo surgiu na tela da sua consciência, mesmo que por um segundo, saiba que você não está aqui por acaso. Você foi chamado para este exato momento, para aprender a reverter essa sentença de perda. E faremos isso juntos, nos próximos 3 minutos. Essa imagem que veio à sua mente, essa pontada que você sentiu quando eu fiz a primeira pergunta, ela não é uma lembrança qualquer. Ela é um eco. Um eco de uma vida que pulsa em um universo paralelo. Uma realidade que você mesmo sentenciou ao exílio. E a dor que você carrega não é fraqueza. É a prova de que algo divinamente seu foi deixado para trás. Eu sei como é. Eu entendo a jornada do batalhador espiritual brasileiro. Você acorda todos os dias, encara os boletos, o trânsito, as notícias. Você veste a armadura da responsabilidade e vai para a luta. Para o mundo você é forte, funcional, alguém que superou. Você aprendeu a sorrir quando o assunto surge. E em seu lugar, vamos emitir um novo mandado. Um mandado de restituição imediata. Para isso, você precisa compreender a natureza da chave mestra que estou prestes a lhe entregar. Ela não é uma frase de esperança. Ela não é um pedido ao universo. Ela é uma ordem legal. Ela funciona porque a lei superior não se importa com o que aconteceu no passado. O tempo, para o espírito, é uma ilusão. Só existe o agora. O seu ponto de poder é sempre, e unicamente, o agora. A hipnose da realidade material, o seu antagonista, quer que você acredite que o passado é um bloco de cimento, imutável. Mas Florence Scovel Shinn nos ensina que o passado é apenas uma frequência vibratória que você continua a energizar com sua atenção e com sua palavra. Ao retirar a atenção da história da perda e colocar toda a sua força no decreto da restauração, você muda a frequência. E quando a frequência muda, a realidade é obrigada a se reconfigurar ao redor dela. A chave mestra é uma tecnologia espiritual que opera fora do tempo linear. Ela fala diretamente com a sua mente subconsciente, que é o escrivão do universo. É a sua mente subconsciente que aceitou a ordem de desistir e a executou fielmente. Agora você, como juiz, dará a ela uma nova ordem, uma contra-ordem, e ela a executará com a mesma fidelidade impessoal. Aprendeu a dar respostas prontas, lógicas, quase convincentes. Ah, aquilo não era para ser. Deus sabe o que faz. Era outra fase da minha vida, hoje sou mais realista. Sua boca se tornou uma perita em justificar a perda, em construir um túmulo de mármore para aquele sonho, com um epitáfio que diz: aqui jaz uma ideia que não sobreviveu ao contato com a realidade. Mas e quando as luzes se apagam? E quando o barulho do mundo cessa, e só resta o som da sua própria respiração no escuro do quarto? É nesse silêncio que o fantasma daquele sonho vem te visitar. Ele não acusa, ele apenas pergunta, com uma voz que é a sua própria: e se? E se você não tivesse dado ouvidos àquela crítica? E se você tivesse tido um pouco mais de fôlego financeiro? E se tivesse aguentado firme por mais 6 meses? E se não tivesse aceitado a opinião de quem nunca construiu nada como uma lei universal? Esse e se é a tortura silenciosa que corrói a sua paz. É a ferida que não cicatriza porque, todos os dias sem perceber, você coloca o dedo nela. Você a alimenta com a memória do fracasso, com a fotografia da porta fechada. Você vê alguém na internet vivendo a vida que era para ser sua, com um negócio que era para ser seu, com a liberdade que era para ser sua. E uma onda de melancolia amarga te invade. Ela não questiona. Ela apenas obedece ao comando dado com autoridade. E a autoridade vem do seu eu divino, do eu sou que habita em você. Prepare-se agora para receber esta chave. Este é o clímax da sua jornada de cronista da perda para profeta da restauração. Este é o momento em que a sua voz se torna um instrumento da lei divina. Respire fundo, sinta a dignidade de quem está prestes a reescrever a própria história, não com esforço, mas com autoridade. A frase que vou lhe entregar é um código de ativação.
Cada palavra foi escolhida por seu peso legal no mundo do espírito. Repita-a mentalmente enquanto me ouve pela primeira vez, para que sua alma a reconheça. E então a repetiremos juntos, em voz alta, para que o universo a obedeça. A chave mestra, o decreto da anulação e restauração é esta. Pelo poder do meu verbo divino, eu anulo e dissolvo agora toda sentença de perda e desistência. O tempo e o espaço se dobram à minha vontade. Aquilo que é meu por direito divino que parecia perdido, atravessa todos os obstáculos e retorna para mim. Agora, sob a graça e de maneiras perfeitas, está selado, sinta o peso destas palavras. Pelo poder do meu verbo divino, é a sua declaração de autoridade, não é inveja. É luto. É a sua alma chorando por um futuro que lhe foi roubado, não por um inimigo externo, mas por um decreto que você mesmo assinou. Essa dor tem um nome. É o peso da desistência. É o fardo de saber que você tinha um mapa do tesouro nas mãos, mas se convenceu de que o caminho era perigoso demais, e enterrou o mapa junto com a sua coragem. E agora você vive em cima da terra onde seu ouro está enterrado, sentindo a vibração dele sob os seus pés, mas se dizendo que é apenas um tremor de terra, algo normal, algo com que se deve acostumar. Você se acostumou com a ausência, você normalizou o vazio, você chama de maturidade o que na verdade é resignação. Mas a lei divina não opera com resignação. A sua alma não entende a linguagem da realidade, ela só entende a linguagem da verdade. E a verdade é que aquele desejo não era um capricho, era uma ordem divina, uma missão sussurrada no seu espírito. A dor que você sente é a bússola divina quebrada, apontando insistentemente para o norte que você abandonou. Ela não está aí para te punir. Ela está aí para te chamar de volta. Ela é o sinal de vida, a prova de que o sonho não morreu. Você não está pedindo por um poder externo. Você está acionando o poder que já reside em você. Eu anulo e dissolvo. Agora é a ação jurídica. Anular é tornar sem efeito legal. Dissolver é apagar o registro energético. E o agora é o selo temporal que coloca este decreto acima de qualquer evento do passado. O tempo e o espaço se dobram à minha vontade. É a sua afirmação de maestria sobre as condições materiais. Você informa ao mundo dos efeitos que ele deve obedecer ao mundo das causas que é a sua consciência. Aquilo que é meu por direito divino, estabelece a base legal da sua reivindicação. Não é um capricho, é uma herança. E retorna para mim. Agora, sob a graça e de maneiras perfeitas, é o comando de execução, garantindo que a manifestação seja harmoniosa, sem forçar situações, trazendo seu bem pelo caminho divinamente apontado. E está selado, é o bater do martelo, o caso está encerrado, a nova realidade está decretada, agora, é a sua vez. A sua vez de proferir a sentença que liberta o seu sonho do cativeiro do passado. Feche os olhos, não para fugir da realidade, mas para enxergar a verdade. Sinta o poder legal desta frase vibrando em seu ser. Sinta a autoridade de quem sabe que sua palavra é lei. Ele está apenas aprisionado no subconsciente, aguardando um alvará de soltura. E esse alvará só pode ser assinado por uma pessoa, você. Então, antes de prosseguirmos, precisamos fazer algo fundamental. Precisamos olhar para essa dor sem julgamento. Sem as desculpas. Sem as justificativas. Apenas olhar para ela, como quem olha para um filho perdido que acaba de reencontrar. É preciso reconhecer a ferida para poder curá-la. É preciso nomear o prisioneiro para poder libertá-lo. Eu peço que você faça isso agora, em um ato de profunda honestidade com o seu próprio coração. Não é para o mundo ouvir. É para sua alma escutar. É para o universo entender que você está pronto para reabrir este caso. Respire fundo. Permita que o sentimento venha à tona, essa saudade, essa pontada de arrependimento. Acolha-o. E então, em voz baixa, com a solenidade de quem faz um juramento, diga para si mesmo, reconhecendo a verdade que mora em você: eu sinto a falta disso. Diga agora. Eu sinto a falta disso. Reconheça essa pontada no coração. Dê nome a ela. Esse é o primeiro passo para transformar a dor do luto na força da ressurreição. Agora que você teve a coragem de olhar para essa ferida, agora que você permitiu que a verdade da sua alma viesse à tona, preciso te revelar uma lei universal,
uma lei tão implacável quanto libertadora. Eu vou recitar o decreto mais uma vez, e você aí onde está, irá repeti-lo comigo, em voz alta, com a intenção de um juiz dando a ordem final que muda um destino. Deixe sua voz carregar o peso da sua convicção. Vamos juntos, respire. E decrete. Pelo poder do meu verbo divino, eu anulo e dissolvo agora toda sentença de perda e desistência. O tempo e o espaço se dobram à minha vontade. Aquilo que é meu por direito divino, que parecia perdido, atravessa todos os obstáculos e retorna para mim agora, sob a graça e de maneiras perfeitas. Está selado. Você agora tem em suas mãos o martelo do juiz, a chave mestra que revoga as sentenças do passado. Mas uma chave não serve para nada se permanecer apenas na sua mente. Ela precisa ser usada. Ela precisa girar na fechadura da realidade, e é isso que faremos agora. Este não é um exercício de pensamento positivo. Esta é a ativação de uma tecnologia espiritual. É a prática, o ritual, que transforma o verbo em carne, em matéria, em resultado palpável. Preste muita atenção. Nos próximos 3 minutos, você não estará mais ensaiando. Você estará legislando. Você irá conduzir um ato sagrado de restauração. O primeiro passo desta ativação é fechar os seus olhos. Preste muita atenção, pois o que vou dizer agora pode ser a diferença entre a prisão perpétua da sua alma e a sua libertação imediata. Cada vez que a memória daquele sonho, daquele negócio, daquela meta financeira vem à sua mente, e você enterra com o pensamento pesado de, eu desisti, já passou, não era para ser, você não está apenas se lembrando de um fato. Você está, ativamente, proferindo uma sentença. Você está, neste exato momento, com a autoridade do seu verbo divino, emitindo uma ordem de afastamento para o universo. Pense nisso. A sua palavra, a sua memória revestida de sentimento, é um decreto contínuo. Sua nostalgia não é inofensiva, ela é um feitiço que você lança contra si mesmo todos os dias. Cada suspiro de arrependimento é um tijolo a mais no muro que separa você daquilo que você deseja. Você, e mais ninguém, é o carcereiro do seu próprio sonho, usando as correntes da sua própria história de perda. E o custo disso é impagável. Não se engane, isso é muito mais do que uma tristeza passageira. É uma hemorragia de poder. É um vazamento constante da sua força vital. Cada vez que você repete para si mesmo ou para os outros a narrativa da desistência, você está alimentando a entidade da escassez na sua vida. Pode fazer isso agora. Respire fundo e traga para a tela da sua mente com a maior clareza que conseguir, aquela imagem. A imagem daquele sonho que você abandonou. Aquele negócio que não decolou. Aquele nível de prosperidade que pareceu escapar por entre seus dedos. Não olhe para ele com a dor da perda. Isso é o velho padrão. Hoje, você vai olhar para ele como um rei olha para um território que lhe pertence por direito, e que ele está prestes a reconquistar. Veja as cores, sinta a textura, ouça os sons associados a essa realidade. Torne-a viva, pulsante, real dentro de você. Agora, o segundo passo, o mais crucial, sinta a emoção da sua volta. Não a esperança da volta, mas a alegria da sua chegada. Sinta o alívio profundo, dissolvendo a tensão dos seus ombros. Sinta o calor da gratidão inundando seu peito, como se você estivesse abrindo a porta e encontrando ali, bem na sua frente, tudo aquilo que você julgava perdido. Sinta a paz de saber que a batalha acabou, e a vitória é sua. Permaneça nesse sentimento por um instante. Este sentimento é a assinatura vibracional, o ímã que puxa o seu bem do mundo invisível para o mundo visível. Você precisa se tornar a frequência daquilo que deseja receber. Você está assinando, dia após dia, com a tinta da sua própria energia, a renovação de um contrato de fracasso que você mesmo redigiu, em um momento de dor ou cansaço. E o universo, como um executor perfeito da lei, simplesmente obedece à sua ordem mais recente. Sua ordem tem sido, mantenha isso longe de mim, e ele tem obedecido fielmente. O custo é ver os outros alcançando aquilo que você abandonou. O custo é sentir um vazio no peito que nenhum sucesso paliativo consegue preencher. O custo é viver uma vida em preto e branco, quando sua alma foi criada para uma existência em cores vibrantes. Você precisa sentir a urgência disso. Este não é um problema que o tempo irá curar.
O tempo, neste caso, é seu inimigo, porque a cada dia que passa sob esta antiga sentença, a crença na perda se calcifica, se torna mais real, mais dura. Imagine-se daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. A mesma pontada no coração, só que mais funda. A mesma voz do IC sussurrando no seu ouvido, só que agora ela não é um sussurro, é um grito zombeteiro. O vazio não diminui com o tempo, ele se expande, ele consome outras áreas da sua vida, alimentado pela sua própria palavra de renúncia. E agora o terceiro e último passo, o ato do comando. Com essa imagem clara na sua mente e com essa emoção vibrando em cada célula do seu corpo, você vai falar o decreto. Mas não como quem lê um poema. Você vai falar como um juiz que bate o martelo e sela uma decisão irrevogável. Coloque sua mão direita sobre o seu peito, sobre o seu coração. E vamos proferir juntos, 3 vezes. A cada vez que dissermos a palavra agora, você vai bater levemente no seu peito, como se estivesse selando fisicamente este comando no seu ser. Repita comigo, em voz alta, com autoridade. Pelo poder do meu verbo divino, eu anulo e dissolvo, agora, toda sentença de perda e desistência. O tempo e o espaço se dobram à minha vontade. Aquilo que é meu por direito divino que parecia perdido, atravessa todos os obstáculos e retorna para mim. Agora, sob a graça e de maneiras perfeitas. Está selado. De novo, sinta a força aumentar. Pelo poder do meu verbo divino, eu anulo e dissolvo. Agora toda sentença de perda e desistência. O tempo e o espaço se dobram à minha vontade. Aquilo que é meu por direito divino, que parecia perdido, atravessa todos os obstáculos e retorna para mim. Agora, sob a graça e de maneiras perfeitas. Permanecer nesta frequência é escolher conscientemente o lento apagar da sua luz divina. É aceitar uma vida menor. É concordar em ser um espectador da sua própria grandeza potencial. Mas hoje, aqui neste exato instante, você está em uma encruzilhada sagrada. Não amanhã, não depois que você pensar a respeito. Agora. De um lado, está o caminho familiar da resignação, o conforto frio da justificativa, o lento desaparecimento no nevoeiro do "era para ser assim". Do outro lado, há um caminho de fogo, um caminho de insurreição espiritual. O caminho onde você se levanta rasga o antigo contrato de desistência e declara sua soberania sobre o seu passado. A solução não é uma opção que você pode considerar. É uma necessidade vital. É a única saída da câmara de tortura que a sua própria mente construiu. A escolha precisa ser feita, e ela precisa ser declarada. O feitiço do silêncio e da aceitação só pode ser quebrado com o som do seu verbo de poder. É hora de quebrar esse feitiço. É hora de declarar sua liberdade. Desça até os comentários agora mesmo, não como quem pede, mas como quem decreta. Use aquele espaço como seu tribunal, como um ato simbólico de decisão que ecoa em todas as dimensões, e escreva com a autoridade de quem retoma o seu trono. Meu passado não me condena. Está selado, mais uma vez com a certeza absoluta da lei. Pelo poder do meu verbo divino, eu anulo e dissolvo agora toda sentença de perda e desistência. O tempo e o espaço se dobram à minha vontade. Aquilo que é meu por direito divino, que parecia perdido, atravessa todos os obstáculos e retorna para mim. Agora, sob a graça e de maneiras perfeitas. Está selado. Respire fundo. Sinta a mudança na energia. Você acabou de emitir uma nova lei. Faça isso agora mesmo. Pause o vídeo se precisar. Não deixe para depois. O poder está no agora. Ative a lei neste exato instante. Este ritual de 3 minutos não é para ser feito apenas uma vez. Ele é a sua nova prática diária de poder. Pela manhã, antes de olhar o celular, antes de deixar que o mundo externo lhe diga o que é real, faça este ritual. Calibre a sua energia para o dia, alinhando-se com a frequência da restituição. Durante o dia, se uma memória de perda surgir, se a dúvida tentar sussurrar em seu ouvido, não lute contra ela. Apenas coloque a mão no peito e recite o decreto uma vez, como um lembrete de quem está no comando. À noite, antes de dormir,
faça o ritual novamente para instruir sua mente subconsciente a trabalhar na manifestação enquanto você descansa. Faça isso para que o universo ouça sua nova ordem. Faça isso para que sua alma saiba que você escolheu lutar. Declare sua escolha agora. E agora que a verdade foi revelada, uma pergunta ecoa no silêncio da sua alma. Se foi a sua própria palavra que selou a porta daquele sonho, se foi o seu decreto de desistência que mantém o seu bem à distância, o que fazer? O mundo, com sua sabedoria limitada, lhe ofereceu um punhado de soluções falsas, anestésicos para a dor da perda. Sussurraram em seu ouvido: esqueça, supere, siga em frente, trabalhe mais duro. Eles lhe disseram que a aceitação da perda era um sinal de maturidade, que a resignação era uma virtude. E você, batalhador espiritual cansado, acreditou. Você tentou esquecer. Mas como se esquece um pedaço da própria alma? O subconsciente não conhece o esquecimento, ele apenas conhece o registro. Cada tentativa de esquecer era, na verdade, um ato de enterrar a dor mais fundo, onde ela continuaria a vibrar, a emanar a frequência da falta, silenciosamente sabotando seus novos começos. Esquecer não é poder, é repressão. Eles lhe disseram para superar, para simplesmente dar as costas ao campo de batalha onde seu sonho tombou e marchar em outra direção. Mas superar, neste contexto, é uma confissão de derrota. E agora, vamos ancorar este poder no mundo físico. A palavra falada cria a onda de energia, a palavra escrita cria a âncora material. Eu quero que você pegue um pedaço de papel, um post-it, qualquer coisa. E com a sua própria mão escreva a chave mestra. Pelo poder do meu verbo divino, eu anulo e dissolvo agora toda sentença de perda e desistência. Aquilo que é meu por direito divino retorna para mim agora. Coloque este papel na sua carteira. Colhe-o no espelho do seu banheiro. Defina-o como protetor de tela do seu celular. Que seus olhos encontrem este decreto várias vezes ao dia. Cada vez que você o ler, estará reforçando a nova sentença, regando a semente da restauração, lembrando ao universo e a si mesmo da nova lei que agora governa a sua vida. Este é o seu trabalho espiritual. Este é o exercício do seu poder. Sinta isso. Sinta a vibração em seu peito, onde sua mão acabou de selar o seu comando. Essa não é uma emoção passageira. É a assinatura de uma nova realidade sendo impressa na substância do universo. O decreto foi emitido. O tribunal cósmico ouviu. A antiga identidade, a de cronista da perda, a do batalhador que aceitou a derrota, acaba de ser dissolvida. É dizer ao universo: eu concordo com esta perda. Eu aceito esta sentença de fracasso. Eu não sou poderoso o suficiente para reverter este veredito. Cada passo que você deu para superar foi um passo que o afastou do seu poder de restauração. Você não estava seguindo em frente, estava fugindo da sua própria autoridade divina de reescrever a história. A solução do mundo é uma armadilha, uma canção de ninar para manter sua alma adormecida na prisão do fato consumado. Eles lhe ensinaram a ser um bom perdedor. Mas Florence Scovel Shinn, a mestra do verbo, não veio para ensinar a perder com elegância. Ela veio para ensinar a comandar a vitória. A maior e mais sutil de todas as mentiras que lhe contaram foi que o esforço bruto, o trabalho incessante, poderia preencher o vazio. E você, com a nobreza do guerreiro, mergulhou no trabalho, tentou construir novos castelos sobre as ruínas do antigo. Mas por que cada novo esforço parecia tão pesado? Por que o sucesso parecia sempre escorrer por entre seus dedos? Porque você estava trabalhando com as mãos, enquanto sua alma ainda assinava o decreto da perda. Você pode construir o mais belo dos navios, mas se a sua ordem subconsciente é para que ele afunde, ele encontrará o seu oceano. Ela não existe mais. Você não é mais essa pessoa. Neste exato momento, o seu espírito assume uma nova vestimenta, uma nova autoridade. Respire fundo e sinta essa verdade tomar cada célula do seu corpo. Este é o som da sua reprogramação. Esta é a frequência da sua restauração. E para selar esta nova identidade, para gravá-la em seu subconsciente com o fogo do verbo divino, repita estas palavras comigo. Não apenas com a boca, mas com a autoridade do juiz que você agora é. Deixe que cada palavra seja um golpe de martelo, solidificando a sua nova lei. Comece agora. Eu não sou mais o que desiste. Eu sou o que restaura. Minha palavra é lei.
Meu bem retorna a mim. O passado está redimido. O agora é de restituição. Eu não sou a memória da porta fechada. Eu sou a chave que abre todas as portas. Minha fé não é esperança, é substância. Minha voz não é um pedido, é um comando. O universo não me testa, ele me obedece. O tempo não me limita, ele me serve. Eu não sou mais o que justifica a perda. Eu sou a prova viva da restituição divina. Eu não sou o eco da dificuldade. Eu sou a voz da solução imediata. O que eu decreto, se manifesta. O trabalho material sem o alinhamento do trabalho espiritual é apenas esforço glorificado, é remar contra a maré da sua própria criação subconsciente. Essas falsas soluções, o esquecimento, a superação, o esforço cego, são todas facetas da mesma ilusão, a de que você é uma vítima das circunstâncias, de que o passado é um bloco de granito imutável. Isso é a hipnose da realidade material em sua forma mais perigosa. Ela o convence a aceitar a cinza, em vez de comandar a fênix a ressurgir dela. Mas a lei divina não opera na aceitação da perda. A lei divina opera no poder da restituição. Florence não ensina a esquecer, ela ensina a comandar o retorno. Ela não ensina a superar, ela ensina a restaurar. A solução não é aceitar que a porta se fechou. É usar a sua palavra como a chave mestra que reabre qualquer porta, em qualquer tempo. É hora de desintoxicar sua alma de todo esse veneno da resignação. É hora de um ritual de purificação. Um ato que declara ao seu subconsciente e a todo o universo que você não aceita mais a narrativa da perda. Pegue agora um copo com água. A água é o elemento da purificação, o condutor universal de intenção. Segure este copo em suas mãos. Olhe para a água e veja nela o reflexo de todas as crenças de impotência que você carregou. O que eu comando, se estabelece. O que eu selo, é permanente. Está feito. Está selado. Está consumado. Respire fundo. Sinta a força dessas sentenças. Elas são a sua nova constituição pessoal. Você acabou de reescrever o seu contrato com a vida. Onde antes estava escrito sujeito às circunstâncias, agora está gravado em letras de fogo o legislador da minha realidade. Entenda a profundidade do que aconteceu. A desistência era uma hipnose, um feitiço que você lançou sobre si mesmo com as palavras não era para ser. Hoje, você quebrou este feitiço. Você se tornou o encantador, não mais o encantado. Essa nova identidade não precisa ser construída. Ela precisava apenas ser assumida. Ela já existia dentro de você, esperando pelo seu comando para vir à tona. Agora você andará pelo mundo não mais como alguém que carrega o peso de um sonho perdido, mas como um poder restaurador em movimento. As pessoas sentirão isso em você. A energia ao seu redor mudou. Onde havia um vácuo, agora existe uma força magnética, atraindo de volta tudo o que é seu por direito divino. As oportunidades que antes pareciam distantes começarão a se apresentar. As conversas certas acontecerão. O dinheiro que parecia bloqueado encontrará um caminho até você. Porque você não está mais vibrando na frequência da falta, mas na certeza absoluta da restituição. Veja a crença de que é tarde demais, a crença de que você não merecia, a crença de que a desistência era a única saída. Agora, antes de beber, respire fundo e declare em voz alta, com a autoridade de quem revoga uma lei injusta. Diga, eu lavo de mim toda aceitação da perda. Sinta o poder legal nesta frase. Sinta como ela dissolve os contratos de fracasso que você assinou sem perceber. Repita mais uma vez, com mais força, eu lavo de mim toda aceitação da perda. Agora, beba a água. Beba cada gole com a consciência de que você está literalmente internalizando uma nova decisão. Você está limpando o terreno da sua alma, arrancando as ervas daninhas da resignação, para que a semente do seu sonho possa finalmente germinar e retornar à luz do dia. O que você acabou de fazer não foi um gesto simbólico, foi um ato jurídico espiritual. Você acabou de notificar o universo que o antigo acordo de perda está, a partir deste momento, nulo e sem efeito. Você está limpo. Você está pronto para o próximo passo. Com essa água você não apenas limpou a garganta, você lavou a alma do veneno mais sutil que existe, a resignação.
Você declarou a anulação de todo o contrato de fracasso que sua mente subconsciente assinou em um momento de dor, de cansaço, de descrença. Esta palavra de poder que você recebeu, este decreto de anulação e restauração, não foi entregue a você para ser guardado em segredo. Ele é uma chave mestra universal, capaz de abrir as portas das prisões que outras almas cansadas construíram para si mesmas. Você conhece alguém que, como você, fechou uma porta e hoje sente o frio daquele corredor vazio. Alguém que justificou uma perda, mas cujo coração ainda chora por aquele sonho. Sua transformação agora te confere uma missão. Há de ser um farol. Há de ser um mensageiro da lei da restituição. Compartilhar este vídeo não é apenas um clique em um botão. É um ato de legislação espiritual em favor de outra pessoa. É estender o seu martelo de juiz e quebrar as correntes de um amigo, de um familiar, de um desconhecido que está orando por um sinal. Ao enviar esta mensagem, você não está dizendo veja isso. Você está declarando sobre a vida de outra pessoa, ainda há tempo. Sua palavra pode trazer de volta o que você julgava perdido. Assuma o seu poder. Seja o mensageiro que liberta outros prisioneiros da hipnose da realidade material. Seja a prova de que um decreto, falado com fé, pode redimir o tempo e restaurar qualquer destino. Espalhe esta verdade, e veja como o universo te honra, multiplicando em sua própria vida a restauração que você ajuda a inspirar na vida dos outros. Esse foi o primeiro passo, um ato de purificação. Agora vem o ato de poder. Agora vem o despertar para a verdadeira lei que governa sua existência. Pois o que vou lhe revelar agora é a chave que diferencia o suplicante do soberano, o escravo das circunstâncias do legislador da realidade. A grande mentira que o mundo lhe contou, a hipnose coletiva que mantém o batalhador espiritual preso em um ciclo de esforço e frustração, é a de que o poder está fora, de que você precisa lutar contra um mundo hostil, convencer forças externas, esperar pelo momento certo. Isso é uma ilusão projetada para mantê-lo pequeno, para mantê-lo dependente. Aqui está a virada de paradigma. Aqui está a verdade que liberta. O universo não é um reino ao qual você precisa se adaptar. É um tribunal no qual você preside. Cada pensamento que você sustenta, cada palavra que você pronuncia, não é uma mera observação da realidade. É um veredito. É uma sentença legal que você emite, e que todas as forças visíveis e invisíveis se apressam em cumprir. A sua desistência daquele sonho, daquela meta, daquele negócio, não foi um evento que aconteceu a você. Foi um decreto que você proferiu. Em um momento de fraqueza, você, o juiz supremo da sua própria vida, bateu o martelo e declarou: este caso está encerrado. Você sente, não sente? A antiga identidade, a do cronista da perda, se desfazendo como fumaça ao vento. A vibração em seu corpo mudou. O ar ao seu redor parece mais leve, mais elétrico. Isso acontece porque você não está mais operando sob a velha lei do acaso e da resignação. Você despertou para a sua verdadeira natureza como legislador divino, como a autoridade máxima em sua própria realidade. O seu verbo, antes usado para justificar a desistência, agora é o martelo do juiz que sela destinos de restituição e abundância. Você já reprogramou seu campo energético com as afirmações, já declarou sua nova identidade como aquele que restaura. Mas para que uma lei entre em vigor no reino da matéria, ela precisa ser publicada. Um decreto divino, para que mobilize as forças visíveis e invisíveis, precisa ser selado com um ato físico, um compromisso público que o torna irrevogável. Este é o momento final da sua transformação de hoje. O momento em que a sua palavra, falada no silêncio do seu ser, ecoa no mundo manifesto. Pense nisto não como um simples comentário em um vídeo, mas como a publicação da sua nova lei no Diário Oficial do Universo. É o ato de assinar o seu próprio alvará de soltura, de notificar todas as energias, todas as circunstâncias e todas as pessoas, de que a antiga sentença de perda foi anulada, e uma nova ordem de retorno imediato está agora em vigor. Não era para ser. Desisto. E o universo, como um oficial de justiça obediente, simplesmente cumpriu a sua ordem. Ele afastou o seu bem,
fechou as portas, e manteve tudo aquilo que você desejava a uma distância segura, em respeito à sua sentença final. Você compreende a magnitude disso? Você não é a vítima da sua história. Você é o autor da sua jurisprudência pessoal. Você tem legislado a sua própria escassez, a sua própria perda, com a autoridade divina que lhe foi concedida. Mas aqui reside a glória desta lei. Um juiz que emite uma sentença tem a autoridade suprema para anulá-la. Um legislador que cria uma lei pode revogá-la com uma nova lei, mais poderosa. O tempo, o espaço, as circunstâncias materiais, nada disso tem poder sobre a palavra falada com autoridade no eterno agora. A sua palavra é um tribunal que opera fora do tempo linear. Quando você fala com a consciência do seu poder, o passado se torna maleável, o futuro se torna uma tela em branco, e o presente se torna o ponto de ignição para uma nova realidade. O poder não está fora, ele vibra nas suas cordas vocais, ele pulsa na sua corrente sanguínea, ele é a sua herança divina, esperando para ser reivindicado. Você não precisa pedir permissão. Este não é um pedido de ajuda ao universo, é uma notificação de autoridade. Você não está suplicando para que seu bem retorne, você está emitindo a ordem de serviço para que ele seja entregue em suas mãos. Cada letra que você digita é um selo de poder. Cada palavra é um tijolo na fundação da sua nova realidade. O mundo digital se torna o seu altar, e o ato de publicar se torna o seu ritual de compromisso final. Quando você faz isso, você cria um ponto de ancoragem no tempo e no espaço. Você diz ao seu subconsciente: está feito. Não há mais volta. A decisão foi tomada, e agora é lei. Você diz ao universo: recebi minha autoridade e a estou exercendo agora. Cumpra-se o meu decreto. Este é o passo que separa o sonhador do realizador. É a aliança sagrada entre a sua vontade divina e a substância universal que está pronta para obedecer. Não trate este ato com leviandade. Respire fundo, sinta a verdade do poder que pulsa em você, a mesma força que cria mundos e move estrelas. Este poder é seu por direito de herança. Chegou a hora de reivindicá-lo de forma pública e inquestionável. Vá agora para o campo de comentários, não como um espectador, mas como o juiz da sua própria causa. Você não precisa suplicar aos céus, você precisa apenas assumir o seu posto, pegar o martelo do seu verbo e emitir uma nova ordem. Uma ordem de anulação. Uma ordem de restauração imediata. Este é o novo caminho. O caminho do mestre da palavra, não do cronista da perda. É o caminho de quem para de descrever o quão difícil as coisas são, e começa a decretar o quão divinamente fáceis elas se tornam. É a transição de ser o réu, que se justifica e se defende das acusações da vida, para ser o juiz, que silencia o tribunal com sua presença, e reescreve a história com um único comando. Esta jornada de mestria exige compromisso. Exige que você pare de se alimentar das migalhas da esperança passiva, e comece a se banquetear com o poder da sua própria autoridade espiritual. Este canal não é um lugar de entretenimento. É uma sala de treinamento para os legisladores da realidade. É aqui que você afia a sua espada, que é a sua língua, e aprende a manejar o poder que pode mover montanhas e restaurar o que foi comido pelos gafanhotos do tempo. Por isso, seu próximo ato é um ato de alinhamento contínuo, uma declaração de que você está pronto. Inscreva-se neste canal para assumir seu posto como juiz da sua própria vida, e pare de ser o réu. Sinta o poder em seus dedos enquanto se prepara para escrever. Este é o seu comando final, a sua ordem executória. Escreva com a autoridade de quem assina a escritura da própria vida. Publique o seu veredito para que toda a criação leia e obedeça. Escreva as palavras que selam a sua vitória e comande o retorno do que é seu. Aquilo que é meu retorna a mim, agora. Faça isso, e sinta a mudança no cosmos. Sinta o clique universal, o som da engrenagem do destino se realinhando ao seu comando. A sentença foi proferida. O juiz falou. A sua nova realidade já foi despachada para o seu endereço cósmico. A partir deste instante, sua única tarefa é preparar-se para receber. Está selado. Este é o seu compromisso com a sua soberania.
É a sua matrícula na escola da manifestação consciente, onde a primeira e única lição é esta: a sua palavra é a lei. Você assumiu o seu posto. Você se reconheceu como juiz, e não mais o réu, no tribunal da sua própria vida. Você compreendeu que a palavra que sai da sua boca não é um mero som que se dissipa no ar, mas sim um martelo que bate na mesa do universo e sela um veredito. Cada vez que você narrou a história da sua perda, da sua desistência, você estava, sem saber, lendo em voz alta uma sentença que você mesmo escreveu. Uma sentença de afastamento. Uma ordem para que o seu bem se mantivesse distante. Mas o que foi selado por uma palavra, pode ser anulado por uma nova palavra. Uma palavra de poder superior. Uma palavra emitida a partir de um novo estado de consciência. A consciência de quem sabe que é herdeiro do reino, e não um mero inquilino da realidade material. Hoje, neste exato momento, você não está aqui para aprender uma técnica de pensamento positivo. Você está aqui para participar de um ato jurídico espiritual. Um ato de revogação. Estamos prestes a acessar os arquivos da sua alma, encontrar o decreto da desistência que você assinou por cansaço ou por descrença. E vamos carimbá-lo com um selo poderoso e definitivo. Nulo.